O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Franciele Gouveia. Boa noite, Franciele, tudo bem? Boa noite, Cris. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Franciele de Curitiba, está estreando aqui na nossa TV de São Paulo. Seja muito bem-vinda, é uma honra para nós a sua presença. Obrigada. Na verdade, é uma honra para mim e é a realização do meu sonho, né? Então, é um prazer. Obrigada, Fran. Fran, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. A Franciele é corretora de imóveis, avaliadora nacional, perita judicial e mentora de um curso de avaliação imobiliária, método Avaz. Proprietária da imobiliária Belas Bacaxeri, é isso? Bacaxeri, Belas Bacaxeri. Bacaxeri, negócios imobiliários em Curitiba. Possui 17 anos de experiência no mercado imobiliário e nos últimos 4 anos especializou-se em avaliação imobiliária e perícia judicial, apresentando um profundo conhecimento nessas áreas. E é logicamente que o tema de hoje, do nosso bate-papo, vai ser sobre avaliação imobiliária, né, Fran? Isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre avaliação imobiliária. Fran, antes de mais nada, antes de a gente falar sobre esse assunto, que é de extrema importância aos corretores de imóveis, que, aliás, é o início, é o processo inicial da negociação de imóveis, não é isso? E eu queria que você me falasse, antes de qualquer coisa, o conceito de avaliação imobiliária. O conceito de avaliação imobiliária é você emitir, né, em alguns casos, um laudo técnico, em alguns casos, um parecer técnico que precifique o imóvel, né? Seja ele para venda, seja ele para locação, seja ele para divisão de bens. Então, esse seria o conceito, né? Seria trazer o valor real do imóvel para o mercado, né? Para a comercialização dele. E como esse processo interfere para o corretor de imóveis, interfere também para uma boa resultado de uma negociação para todas as partes envolvidas nessa intermediação. Então, assim, Cris, até isso que você falou é legal, porque a venda, ela começa na angariação e Sim. na precificação, né? Sim. Então, assim, a gente tem vários dados hoje, por exemplo, se eu avalio um imóvel de forma negligente, né, ou sem preparo, o imóvel tende a ficar na prateleira aí, colocando por baixo 2 anos à venda, né? Então, isso reflete em várias consequências. A primeira consequência é o resultado do trabalho. Eu não tenho o resultado para o meu cliente, né? Então, esse imóvel fica mais tempo no estoque. Outro resultado corretor de imóveis, ele não tem, normalmente, né, não é CLT. Então, ele depende da venda dos imóveis dele. Então, a maior consequência, Cris, é o que eu sempre falo para os corretores, inclusive, que trabalham comigo, né? Ou você avalia o imóvel de uma forma coerente, sensata e sabendo o que você está fazendo, ou é um efeito dominó. Tudo acaba dando errado, né? Sim. E, bom, e quais são os critérios dessa avaliação que tem que ser uma avaliação decente, né? Uma avaliação de alto nível, porque eu vejo muitas vezes o profissional, eu sinto, né? Que muitas vezes o profissional ele leva muito em consideração aquele valor que o proprietário quer vender, mas aquele valor muitas vezes não condiz com a realidade, né, Fran? E assim, então quais são os critérios que ele tem que levar em consideração para que a avaliação imobiliária seja uma avaliação aceitável pelo mercado, né? Para todas as partes. Sim. Olha, o primeiro critério que eu não abro mão, né? E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, não tem como você avaliar um imóvel por foto ou por vídeo, né? Isso é verdade. Não, assim, não tem a menor, assim,
a menor chance de dar certo se você avaliar um imóvel assim. Então, o primeiro critério é, eu preciso conhecer o imóvel, mas conhecer não por foto, não por vídeo e não pela opinião do proprietário, né? Então, eu preciso ir até o imóvel, eu preciso avaliar a estrutura do imóvel, se é uma estrutura boa, eu preciso avaliar se tem algum tipo de fissura na construção que vai me trazer um possível problema, eu preciso saber se o imóvel está 100% averbado, eu preciso saber a pintura desse imóvel, como ela está, eu preciso saber os móveis que ficam, ou seja, eu preciso conhecer mesmo o imóvel, né? Então, esse é um dos critérios, assim, que eu não abro mão. Isso falando da estrutura física, né? Física. Aí, se a gente for falar da localização, que também é um critério que tem que levar muito em consideração, por exemplo, às vezes eu tenho um imóvel excelente, lindo, maravilhoso, novo, todo mobiliado, ele pode ser inclusive automatizado, Tá. mas se ele estiver numa localização ruim, o mercado não vai absorver de uma forma boa, eu diria assim, né? Então, muda o preço dele também. Então, É, além do pode imóvel, cair, né? pode cair. Então, além do imóvel, Cris, de conhecer o imóvel mesmo, eu também preciso conhecer a localização, né? Aonde o imóvel está posicionado, né? O que na localização agrega aquele imóvel, né? Será que é perto de vias de acesso, por exemplo, de pontos de ônibus, pontos comerciais, serviços vicinais que vão agregar valor ao imóvel, porque daí eu estou falando de valor e não de preço, né? Eu Então, entendi. então a localização também é uma coisa que é estudado, né? Fora isso, eu também preciso entender como está a demanda, né? Quantos imóveis similares àquele eu tenho na Isso também. região? Isso Fazer eu uma também. análise dos imóveis similares na mesma região e fazer uma comparação de valores, né? E de ano também, que às vezes o imóvel tem imóveis que estão mais novos, tem imóveis que estão mais antigos, né? E fazer tirar uma base, né, desse valor do imóvel, né? Para que tenha o resultado correto, né? Sim, sim, até é por isso que eu bato na tecla de conhecer o imóvel, né? Quando eu vou até o imóvel, eu inclusive consigo ter uma percepção de idade dele. Então, se eu Sim, tenho a percepção da idade, aí eu tenho a localização. Junto disso, eu consigo separar amostras na mesma região. E eu tenho a documentação que vai me contar a história do imóvel no papel, aí fica mais tranquilo eu fazer a avaliação imobiliária. Porque assim, ó, Cris, às vezes, quando falta alguma coisa desses, né, desse processo e dessas etapas, eu posso comparar o meu imóvel com um imóvel que tem a mesma característica, o mesmo acabamento, só que ele não tem a mesma idade. Não, não é o que eu faz sentido. falei. É, Né? Não faz nenhum sentido. Então, dentro dos critérios de avaliação imobiliária ali, né, de comparação e esse tipo de coisa, é importante você ver em uma avaliação quando alguém me pede uma avaliação normal, um parecer técnico uhum, que não é uma perícia, né? O sim, que que eu faço? Eu separo as amostras e nem sempre eu vou encontrar amostras da mesma idade, sim, né? Isso, exatamente. isso também pode acontecer. Acontecer. E quando isso acontece, eu costumo entrar em contato, inclusive, com outras imobiliárias, Cris, perguntando coisas específicas, né, sobre a idade, coisas específicas sobre a posição solar do imóvel, por exemplo, coisas como se ele teve reforma, né, porque às vezes eu tenho um imóvel que não tá, que ele não tem a mesma idade, mas eu tenho uma espécie de sobrevida
nele, Aí eu quando eu sei. faço uma reforma. E às vezes o problema também é mascarado, né? E aí o avaliador tem que descobrir esse problema que está lá, que muitas vezes o proprietário ele tenta mascarar, né? Algum problema de vazamento, algum problema de eletricidade, né? Que, aliás, eu acho que também é essa função da avaliação. Sim, sim, sim. Para você ter uma ideia, quando eu faço avaliação imobiliária, eu sempre peço para que o proprietário realmente seja honesto comigo, né? Eu trago Sim, para ele, inclusive, Cris, a consciência de que ele pode responder um processo, né? Um eu processo vou entrar nesse pedaço com judicial. você. Aham. Ele responde um processo judicial se ele omitir alguma coisa para mim, né? Assim como eu também respondo um processo se eu omitir algo para quem está comprando, né? É. Então, quando eu trago isso muito honestamente para o meu cliente, pra você ter uma ideia, eu nunca tive caso do cliente esconder nada, porque eu sempre digo para ele, eu digo, olha, eu vim fazer uma avaliação, porque assim, tem coisas que eu não vou saber, eu não moro no imóvel, né? Sim, Tem vícios ocultos, né? os Ocultos. vícios ocultos, isso. E que nem você colocou, qualquer coisa de errado no imóvel. O corretor de imóveis pode responder civilmente pelo problema. Sim, sim, porque a gente omite, né? Se você omitir, você pode responder. Ser Eu vou processado. te contar um caso que Hum, aconteceu comigo, inclusive. tá. Fiz a venda do imóvel, fiz a avaliação, tá tudo certo. O imóvel era locado, né? A pessoa era de fora de Curitiba, Ah, vendi o imóvel que estava locado, fazia 4 meses que o inquilino tinha desocupado, né? ah, Eu tinha desocupado o imóvel entrou para minha venda, fiz a avaliação, estava tudo funcionando. A parte ele tinha encanamento, ele tinha gás, né? Central de gás de aquecimento. O gás estava funcionando, não tinha nenhum tipo de vazamento aparente. E eu fiz a avaliação, fiz a venda, comprador entrou no imóvel, o que que aconteceu? Vazamento de gás. meu Deus. E aí? Fora, fora o vazamento de gás, teve um problema no telhado. Nossa. Eu entrei em contato com o eu entrei em contato com o vendedor, né? Aham. Aí o vendedor, ele não sabia, né? E realmente ele não sabia, porque o imóvel estava locado. E a imobiliária entregou para ele sem, né, sem informar nada. Fazer uma Aí, vistoria. Eles não fizeram vistoria no imóvel. então, Cris, foi feita a vistoria, né? Foi Ah, feita a vistoria, mas não constava nada na vistoria. Então, para o cliente, o imóvel estava tudo certo, né? certo. Quando o 100%. imóvel foi. Exatamente. Quando o imóvel foi ocupado, descobrimos que não. Aí o que que eu fiz? Entrei em contato com o meu jurídico, né? Porque o comprador queria saber de quem era, né, assim, quem ia pagar a dívida, né? Do reparo, do conserto do telhado, do vazamento do gás, quem que ia pagar? Aí sentei, conversei com o proprietário é responsável por vícios ocultos, por mais que ele não tivesse a menor ideia. Então ele foi quem pagou tudo, pagou o telhado e pagou a revisão e a questão do vazamento do gás. Mas a pessoa que estava morando lá, o inquilino, né? Tinha um inquilino lá. Ele também não tinha que ser o corresponsável pela situação do imóvel, que possivelmente ele que estava morando lá, ele sabia dos defeitos. Então, não, não, Nossa. não. Nesse caso, não. Porque assim, ó, se isso tivesse sido identificado na entrega da Ah, chave, poderia ter cobrado do inquilino na entrega da chave. entendi. Como o inquilino fez a entrega do imóvel, né? E não foi E detectado o problema? não viu-se Entendi. nada. 5, 6 meses depois,
quem assume essa responsabilidade É o proprietário. É, Ô, Fran, me diz uma coisa, dentro de todos os critérios de avaliação, qual que você considera o mais importante? Eu sei que todos são importantes, mas qual que você considera o mais importante que realmente tem que ser muito bem observado? Esse critério realmente interfere, assim, tipo, quase que 100% na negociação do imóvel. olha, eu acho que não tem Dentro um. da sua Eu colocaria experiência, né? dois. Cris, eu colocaria dois, tá? Eu colocaria conhecer o imóvel e ler a documentação. É a questão da documentação. Não tem como. Para você ter uma ideia, se eu não identificar que o imóvel foi vendido, por exemplo, tá? Por FGTS, eu tenho uma carência para eu vender de volta por FGTS. Então, se eu não ler a Entendi. documentação, eu tenho um problema futuro bem sério, né? Se eu identificar na documentação, por exemplo, o imóvel era financiado e foi quitado, não foi dado baixa na quitação, eu tenho aí que esperar no mínimo 30 dias para registro, para daí eu poder registrar o imóvel de volta. Então, tem Tá. várias coisas que, né, Sim. que não. E também não posso não conhecer o imóvel. Ah, sim. Isso daí você deixou bem específico, né? Então Nada de avaliação virtual, nada de avaliação por fotos. Vamos conhecer pessoalmente imóvel, porque realmente, pessoalmente, é outra história, né, Fran? Você consegue observar muito melhor. Principalmente eu estou falando por mim. Quando eu adquiri meu imóvel, a parte de localização para mim era fundamental. Eu mesmo quis saber tudo que tinha ao redor, se tinha supermercado, se tinha, sei lá, shopping, banco, que para mim essas coisas pesam muito, né? E sim. Então você tem toda a razão. E antes de entrar na pergunta, quais são as variações existentes? Eu queria fazer uma outra para você, dentro também da sua experiência de mercado. Quais são os principais erros que você observa que os corretores de imóveis cometem no momento da avaliação imobiliária? Primeiro, o corretor de imóveis hoje em dia, Cris, ele quer número de angariação, ele quer volume de angariação. Então, se eu chego para você e você já me traz um preço que é uma expectativa sua, os corretores, eles tendem não, eu vou pegar um pouquinho acima, que daí eu vou ajustando com a Cris. Sim. E eu tenho um imóvel na carteira. Esse é um dos erros, assim, que é rotina, Cris. É rotina mesmo. Fora isso, os corretores hoje em dia, é ruim eu falar isso, né? Porque eu sou corretora, né? Sim. Eu não quero criar briga com ninguém, né? Mas assim, os corretores, eu não sei se eles têm indisponibilidade de ir até o imóvel, né? Às vezes o cliente diz assim, Fran, eu não, eu vou te passar as fotos aqui que eu tenho que um outro corretor fez, um vídeo que um outro corretor fez, ou eu mesmo fiz, eu tenho aqui, não tenho tempo para te receber, então eu vou mandar para você. Eu não pego, né? E mais muitos corretores pegam dessa forma. Então ele pega a foto do imóvel, coloca no site, ele pega vídeo, manda rodar o vídeo, mas ele não se deu o trabalho de conhecer o imóvel, né? Imóvel então, pessoalmente. E pode ser que aquelas fotos sejam fotos antigas, que o imóvel não está mais daquele jeito. Pode acontecer um monte de coisa aí, né? Bom, pelo menos eu calculo, né, que pode acontecer coisas que não estavam previstas, né, Fran? Fran, eu queria que você me falasse um pouquinho quais são os tipos de avaliação imobiliária, que você descrevesse cada um deles. Tá. Existem 4 ou 5 tipos, tá? Porque tem algumas pessoas que gostam de colocar um quinto tipo. Eu vou falar de 3 tipos, que são os tipos que a gente mais utiliza, né? Tá. Tem o método comparativo, né? Tá. Onde eu junto amostras que são similares, né? Elas são por comparações.
por exemplo, é um imóvel de 3 quartos em determinado bairro, com a determinada metragem, né? E com 10 anos, por exemplo. Eu junto imóveis com essas mesmas características, faço a avaliação imobiliária dentro desses critérios. Então, vou dar um exemplo lá, vou puxar aqui para o bairro Pacaxiri, né? Eu Tá. tenho 5 sobrados, todos o mesmo perfil, a mesma faixa etária de idade, a mesma metragem, a mesma quantia de quartos e mais ou menos o mesmo valor. Então, eu pego esses imóveis, Sim. eu, Franciele, né, entro em contato com todos os corretores e todas as imobiliárias, eu vou coletar todos os dados e vou fazer uma média do preço de venda desse imóvel, né? Então, eu sempre trabalho com preço de anúncio e preço de venda efetiva, né? Que seria preço Tá. de concorrência. Então, em média, aí dá 5% para mais ou 5% para menos, né? Sobre o valor ali de anúncio. É o De que a anúncio. gente, né? Então, esse seria o método ali comparativo. Eu pego amostras, comparo e determino o preço, tá? Então, esse é o primeiro. O outro método é o método de renda, né? Então, o método de renda, ele acaba sendo um pouquinho mais criterioso, né? Eu vejo qual é a renda que esse imóvel traz para mim, anual, aí eu divido isso para eu ter o valor que ele efetivamente pode ser vendido, né? Então, normalmente esse tipo de método de avaliação de renda, Cris, ele é utilizado para imóveis comerciais, né? Comerciais ou imóveis que são Eu ia até locais. fazer essa pergunta para você. Se existe diferença de avaliação de imóvel residencial para imóvel comercial? Existe, existe. Ele tem, na verdade, assim, eu não sei se ele chega a ter uma diferença tão grande entre comercial e residencial. Ele tem uma diferença mais pelo modo que ele é utilizado, né? Que quando o imóvel ele é um imóvel, ele não é comercial, mas ele é um imóvel de investimento para alocação, ele também tem uma avaliação de renda, Entendi. né? E quando ele é um imóvel comercial, só comercial, ele também vai ser uma avaliação de renda, mas ele vai ser uma avaliação de renda comercial. Entendi. Aí tem mais a ver com localização e posicionamento do que uma avaliação de um imóvel residencial, né? Sim, sim. A Ô, Fran, avaliação, pode falar, desculpa. a Desculpa, avalia- Fran. Imagine, Cris, a avaliação, ela é muito específica, né? Ela depende muito, dependendo do tipo da avaliação, dependendo do tipo de imóvel, eu vou fazer um tipo de avaliação diferente e um método diferente para avaliar também. Então, não é engessadinho, sabe? Tipo, Sim, é um sobrado, mas ele pode ser comercial e residencial. Vou avaliar só como comercial ou só como residencial? Não, vai depender muito. Ô, Fran, surgiu uma questão aqui na minha cabeça, nem sei se tem a ver com a história da avaliação, mas talvez tenha. Quando você faz uma avaliação do imóvel, vocês também analisam a estrutura do terreno, por exemplo. Vamos supor, no imóvel comercial, que ele foi alugado antigamente por um posto de gasolina, né? E esse posto possivelmente danificou ecologicamente o terreno. Isso entra na avaliação também? Para uma outra negociação? Você sabe que até me dá um arrepio, assim, porque... Eu fiz uma pergunta absurda. Não, é que quando você faz a avaliação de um imóvel terreno, né? E quando esse imóvel terreno exige uma determinada construção ou um preparo do solo, é uma avaliação assim surreal,
Surreal. Para você ter uma ideia, terrenos, por exemplo, né, um terreno igual a esse daí que você me falou, que tem Posto de gasolina. Isso, um posto de gasolina. Primeiro que não são todos os terrenos que podem. Ele tem que estar em uma linha, em um cone específico que passe aquela determinada tubulação, Sim. né? Para daí ele ter esses ajustes. E muda, sim, tá? Ele muda, mas se não for interesse de quem está alocando um posto de combustível, por exemplo, ele não vai pagar a estrutura que já existe. Entendi. Ele volta a ser um terreno avaliado normal. Normalmente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ele volta a ser um terreno normal. Sim, não, sim, porque a minha preocupação era essa. Possivelmente eu logo imaginei que a avaliação é uma coisa muito específica, acho que deve demorar mais o processo do que um imóvel, né? Entre aspas, normal, né? Residencial. Fran, eu queria saber de você, assim, você trabalha em Curitiba, no Paraná, você deve conhecer um pouco do mercado imobiliário aqui de São Paulo, e eu queria que você fizesse, assim, tipo, uma avaliação desses dois mercados. O que você considera de diferente e de similaridade, por exemplo? Eu acho que similaridade é a questão da facilidade do corretor não conhecer os imóveis, porque às vezes o cliente fecha um pouquinho a porta, porque o mercado daí, ele é muito diferente daqui. O daqui, a gente ainda consegue a exclusividade, né, a gestão de uma imobiliária só, isso a gente consegue aqui. Aí, a gente não consegue muito, né? Até onde eu sei, até onde os meus colegas falam, a exclusividade aí é muito diferente. Então, por ser muito diferente aí, por não ter muita exclusividade, eu acredito que a similaridade entre o nosso estado, né, com o estado de vocês, é justamente isso. Os clientes, eles estão fechando muito a porta para que a gente tenha muito acesso ao imóvel e estão abrindo para que muitas imobiliárias trabalhem, né, com a falsa ideia, né, de que mais imobiliárias trabalhando potencializa a venda, né? Que ele vai mais. É uma coisa que o Cresce também defende, a exclusividade, porque eu acho que a exclusividade, o corretor de imóveis, ele trabalha com mais gana, né? Ele sabe que aquele imóvel, a negociação daquele imóvel depende do trabalho dele. Quando o imóvel está em muitas imobiliárias, eu acho que esse processo não é tão específico como se tivesse na exclusividade. E eu concordo isso com você, Fran. E o que você considera que tem, assim, de similaridade, assim? Similaridade, poxa, é difícil porque eu acho que a dificuldade é a mesma. É a mesma. Né? É a mesma dificuldade. Para você conseguir exclusividade é a mesma dificuldade. Isso é similar, eu diria. Para você ter ali pontos de divulgação que tenha para o cliente confiar em você é a mesma dificuldade, é uma construção de relacionamento, né? O que eu costumo dizer é assim, se você não constrói um relacionamento com o cliente, Cris, seja em Curitiba, no Paraná, seja São Paulo, né, enfim, em outro lugar, você sempre vai ter dificuldade. Então, eu acho que a dificuldade em relacionar-se, em estabelecer confiança, eu acho que ela tem em ambas as cidades, em ambas as capitais, né? Sim. Ô, Fran, me diz uma coisa. Para encerrar o nosso bate-papo, né? Eu estou adorando aqui, senão eu fico a tarde aqui inteira com você, a gente fica aqui batendo o nosso papo. Mas para encerrar, eu queria que você me dissesse, dissesse aos corretores de imóveis, desse uma dica para eles, uma dica sua, tá? Que você conquistou, né, durante sua trajetória como avaliadora, como perita, né? Que existe uma diferença entre esses trabalhos. Para os corretores de imóveis, qual é a dica-chave que você dá para eles? Niche um mercado específico.
né? Niche o seu público imóvel específico, né? É o que eu sempre falo. Quando o corretor consegue trabalhar nichado, Cris, ele consegue se profissionalizar a ponto de realmente ter o cliente com ele, saber do que ele está falando, conhecer a maior quantidade de imóvel ao lado dali, né, da onde ele acabou nichando, escolher um tipo de imóvel, porque se ele escolhe um tipo de imóvel, uma determinada localização e o ticket do imóvel dele, qualquer imóvel que ele sentar para avaliar, qualquer reunião que ele tiver com o cliente sobre a venda do imóvel dele, ele vai ter domínio, ele vai passar segurança e ele vai trazer o resultado de venda. Então, a maior dica que eu posso dar é isso. Seja uma pessoa extremamente estratégica, escolha um nicho para trabalhar, escolha o mercado, aí sim você vai ter, argumentos para você ter uma exclusividade, para você fazer a gestão do imóvel e você vai entregar o que o cliente precisa, que é o teu serviço, que é a venda, que são relatórios, né? Enfim, eu acho que isso é a maior dica que eu daria para quem está começando agora. Ô, Fran, então o corretor de imóvel ele é necessário, então, ele ser específico em algum segmento, algum setor dentro do mercado, né? Você considera que ele, para ele ser um especialista também é uma coisa muito importante para ter uma negociação de sucesso. Sim, Cris, eu considero. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo, tá? Eu estou montando uma equipe nova. Né? Tá. O que eu faço com essa equipe nova? A primeira coisa, essa moça, ela mora no Tingui, tá? O que a gente vai fazer? Limitar a região do bairro que ela já mora, porque ela já conhece o comércio local, ela já sabe quais são as escolas, quais são os pontos relevantes de ônibus, quais são os comércios, banco, mercado, quais são os serviços vicinais, ela já domina. É fácil, dali da onde ela já domina, ela saber quantos imóveis estão à venda, quantos ela já percebeu que a placa saiu porque já foi vendido, e qual é a média, qual é o ticket médio desse imóvel. Então, eu já começo treinando ela com isso. Com isso, ela vai ter um deslocamento mais barato para os imóveis quando ela tiver visita. Com isso, ela já vai saber como é a região. Então, quando ela for atender um cliente, ela já vai saber falar para o cliente que a escola para o filho dele fica a 5 minutos dali, que do imóvel até o centro o cliente pode gastar 10 minutos de carro ou de ônibus. Ela já vai saber que tem a panificadora do seu João, que é ali pertinho. Entende? Então, por isso que eu digo, quando ele nicha, ele inclusive tem domínio de pequenos detalhes, que no dia a dia são fundamentais. Então, eu não abro mão, assim, eu acho que o corretor tem que conhecer o bairro, tem que conhecer a região com bastante detalhes, né? E eu só para complementar aqui, eu acho também que é muito importante, a minha opinião, tá? O corretor de imóveis saber da necessidade do cliente dele, né, Fran? Bater um papo sério com o cliente, saber da vida dele, não estou querendo dizer para ele ser evasivo, não é isso, mas ele conhecer realmente a característica do seu cliente, né, para estar oferecendo o imóvel que realmente possui um valor não só econômico, mas afetivo, né, para a pessoa que quer ou locar ou comprar esse imóvel, porque o ser humano ele é movido pelo coração, né? Sim, sabe, Cris, que você falou uma coisa, eu acho que isso é comum, né, com os corretores, não só São Paulo, Curitiba, mas até respondendo a pergunta anterior que você me fez. Corretor de imóveis tem medo de perguntar. Eu acho que existe uma diferença entre você conhecer seu cliente, você fazer uma aproximação com ele e ser evasivo. Eu acho que existe
grandes Sim. diferenças aí, né, Fran? Sim, sim. Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira com você, tá? Vou imaginar Tá, que eu sou corretora e vou te perguntar, né? sim. Então, você entrou em contato comigo, eu vou falar, Cris, tudo bem? Eu me chamo Franciele. Como que eu posso te ajudar, Cris? Aí você vai me Ah, falar, né? sim, eu vou falar, Fran, estou procurando aqui um imóvel de 2 ou um dormitório em tal lugar, com valor X, valor tal. Eu não tenho filhos, eu queria um lugar menor, que eu não tenha muito trabalho, mas eu queria numa boa localização. Geralmente é mais ou menos assim. Aham. Aí eu vou falar para você assim, ótimo, Cris, me explica melhor por que que precisa ser nesse bairro. Eu preciso entender o que você precisa para eu não fazer você perder tempo, te levando em Sim, visitas que não tem nada a ver, te sim, mostrando imóveis que de repente não tem elevador, você vai que falar para mim que você sim, quer com elevador. Então me explica um pouco mais, né? Aí o cliente começa a explicar. Aí você não sim, é entrão, como a gente fala, assim, sim. intrometida, né? Eu acho que é o Sai básico, falando. né? É o básico. Exatamente. Fran, eu queria agradecer aqui a sua participação na nossa TV. Muito obrigada pelo esse bate-papo, por essa conversa e aguardo você em outras oportunidades. Tá bom, Cris. Muito obrigada. Espero ter agregado aí para você e para quem está assistindo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né? Se tiver dúvida, estou à disposição. Obrigada, Fran, e vamos nos se falando e vamos marcar novos eventos. Muito obrigada, viu? E obrigada a todos. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.